Talvez você esteja cansado, sentindo que orar não muda nada, que o céu está em silêncio e que o peso da luta já superou suas forças. Mas o que poucos sabem é que justamente quando você está prestes a desistir, o Espírito Santo começa a agir com mais intensidade. Hoje, quero te mostrar 5 coisas poderosas que ele faz nesse exato momento em que tudo parece desmoronar. E se você entender isso, vai perceber que o que parece o fim pode ser o começo do seu recomeço. O Espírito Santo não trabalha apenas quando tudo vai bem. Ele se move com mais força quando a alma está exausta e a fé vacila. É ali, no silêncio das lágrimas e na solidão dos dias longos, que ele começa um processo invisível, o de reconstruir o que você acredita ter perdido. E é nesse processo que muitos confundem o agir de Deus com o abandono. Mas e se o que você está chamando de fim for apenas o cenário que o Espírito Santo está preparando para te reerguer? E se essa dor não for um castigo, mas um realinhamento? Algo profundo está acontecendo, mesmo que você ainda não entenda. Imagine o ouro dentro do fogo. Parece que está sendo destruído, mas está sendo purificado. Assim também é a sua alma quando o Espírito Santo começa a agir nos bastidores da tua dor. O que ele está limpando agora é exatamente o que te impedia de avançar. O que vem a seguir pode mudar a forma como você enxerga suas lutas, porque talvez o Espírito Santo já esteja te conduzindo e você nem percebeu. A primeira coisa que o Espírito Santo faz quando você está prestes a desistir é trazer à tona o que estava escondido dentro de você. Ele começa a revelar dores antigas, emoções engavetadas e verdades que você vinha evitando. Às vezes, essa revelação dói mais do que a própria luta, mas é necessária. Ele não pode curar o que você insiste em esconder. É por isso que, de repente, você sente tudo ao mesmo tempo. Tristeza, cansaço, lembranças antigas. É ele te limpando por dentro. Depois, o Espírito Santo começa a desconectar você de tudo o que está drenando sua força. Pessoas, hábitos, lugares, até mesmo pensamentos. E isso pode parecer rejeição, mas na verdade é proteção. Ele está te separando daquilo que te impede de ouvir a voz de Deus. É por isso que, em certas fases, tudo parece se afastar, mas o afastamento é parte da cura. Talvez você tenha se perguntado, por que estou tão sozinho? E a resposta é simples, porque Deus quer falar diretamente com você, sem ruídos. Ele não quer dividir sua atenção com o mundo. Ele quer sua alma em silêncio, para que você perceba o consolo dele. E é nesse ponto que o Espírito Santo começa a trabalhar no seu interior antes de trabalhar nas circunstâncias. Ele muda primeiro o teu olhar, depois muda o cenário. E quando você enxerga com os olhos da fé, percebe que nada foi perda. Tudo foi preparação. Se essa mensagem está falando com você, escreva nos comentários: Espírito Santo, eu confio em ti. A segunda coisa que o Espírito Santo faz quando você está prestes a desistir é renovar suas forças espirituais de maneiras sutis. Ele não te levanta com barulho, mas com leveza. Às vezes é uma paz que chega de repente, sem explicação. Outras vezes é uma frase que você escuta, uma música ou até um silêncio que te acalma. É ele te lembrando que ainda há vida dentro de você, mesmo quando o desânimo tenta te convencer do contrário. Há momentos em que você acorda sem vontade de nada e mesmo assim sente uma pequena chama insistindo dentro do peito. Esse sopro de coragem não vem de você, vem dele. O Espírito Santo é o fôlego de Deus soprando sobre as cinzas da tua esperança. Ele não permite que a chama se apague, mesmo quando parece só restar fumaça. E quando você pensa que não vai aguentar, ele começa a trabalhar em algo invisível, a restauração da sua fé. Ele te faz lembrar de tudo o que Deus já fez antes, das vezes em que você achou que seria o fim, e não foi. Ele ativa sua memória espiritual para que você perceba que se Deus já te sustentou uma vez, ele vai fazer de novo. Muitas vezes você não sente a presença dele, mas é justamente ali que ele está mais perto.
O silêncio do Espírito não é ausência, é preparação. Ele está te ensinando a depender, não das emoções, mas da confiança. E é aqui que algo misterioso acontece. Quando você decide permanecer, mesmo sem sentir nada, ele começa a abrir algo novo no teu espírito, algo que você só vai compreender mais adiante. A terceira coisa que o Espírito Santo faz quando você está prestes a desistir é mudar a direção da tua caminhada. Ele permite que certas portas se fechem, não para te frustrar, mas para te redirecionar. Você pode achar que está perdendo oportunidades, mas na verdade está sendo poupado de caminhos que te esgotariam. O Espírito Santo não apenas te consola, ele também te corrige, porque o amor dele é firme e protetor. Quando tudo começa a dar errado ao mesmo tempo, não é sempre o inimigo agindo. Às vezes é o Espírito te afastando de uma rota que te destruiria. E o curioso é que nesse momento o desespero tenta te convencer a voltar atrás, a insistir no que Deus já está te pedindo para deixar ir. Mas quando você obedece, mesmo sem entender, algo começa a se alinhar. O Espírito Santo tem uma forma única de trabalhar. Ele desorganiza o que estava errado para reorganizar o que é verdadeiro. E por um tempo tudo parece confuso. É nesse caos que a fé é provada. E é nesse caos que o propósito começa a se revelar. O que parece um retrocesso é, na verdade, um reposicionamento. E quando você menos espera, ele te surpreende com uma paz que não faz sentido, uma tranquilidade no meio da incerteza. É o sinal de que o Espírito Santo está conduzindo o volante da tua história. Mesmo que você não veja o caminho, ele já traçou a rota. Mas o que o Espírito Santo faz depois disso é ainda mais profundo, algo que poucos percebem, mas que transforma completamente quem passa por esse processo. A quarta coisa que o Espírito Santo faz quando você está prestes a desistir é te ensinar a descansar dentro da dor. Ele não te tira imediatamente do vale, ele te ensina a caminhar por dentro dele com serenidade. É nesse ponto que o Espírito começa a trocar suas reações impulsivas por uma confiança silenciosa. Ele faz você perceber que não precisa mais lutar contra tudo, mas apenas se render ao cuidado de Deus. Essa rendição não é fraqueza, é sabedoria espiritual. Porque quando você finalmente se entrega, o Espírito Santo assume o controle que você vinha tentando manter com suas próprias forças. E é aí que você descobre algo poderoso. A paz não vem quando tudo se resolve, mas quando você decide confiar mesmo sem entender. Ele começa a trabalhar nos detalhes invisíveis da tua história. Pequenas coincidências começam a acontecer. Pessoas inesperadas cruzam seu caminho. Portas que você nem sabia que existiam começam a se entreabrir. Nada disso é acaso. É o Espírito Santo organizando o invisível enquanto você aprende a repousar. E esse descanso é diferente de desistência. Desistir é soltar por cansaço. Descansar é soltar por confiança. O Espírito te conduz a esse ponto porque ele sabe que, enquanto você estiver em desespero, não conseguirá ouvir a direção certa. Mas há um estágio ainda mais profundo, aquele que o Espírito Santo reserva apenas para quem atravessou o vale inteiro com fé. E é nesse estágio que ele começa a fazer algo surpreendente. A quinta coisa que o Espírito Santo faz quando você está prestes a desistir é te renovar completamente por dentro. Ele não apenas te dá ânimo, ele te transforma. Ele pega a pessoa que estava cansada, ferida e cheia de dúvidas e a refaz com um novo coração, uma nova visão e uma fé mais madura. A dor que te destruiu se torna o solo onde ele planta teu novo propósito. Essa renovação é silenciosa, mas profunda. De repente, você começa a reagir de forma diferente às mesmas situações. O que antes te abalava já não te atinge com a mesma força. Isso não é endurecimento, é cura. O Espírito Santo está trocando o teu desespero por sabedoria e tua angústia por discernimento. E o mais lindo é que ele faz tudo isso sem te pressionar. Ele respeita teu tempo, tuas lágrimas, teus silêncios. Ele entende os dias em que você não consegue orar e permanece ali mesmo assim, sustentando tua fé por dentro, até que você consiga levantar a cabeça outra vez.
Com o tempo, você percebe que o que parecia te quebrar, na verdade, te moldou. Que o que parecia o fim era o início de um novo capítulo e que o Espírito Santo não te abandonou. Ele apenas te estava ensinando a permanecer. Mas há um sinal ainda mais profundo que surge em quem vive esse processo. Algo que mostra que o Espírito Santo não apenas te consolou, mas te capacitou para algo maior. Depois de te restaurar por dentro, o Espírito Santo começa uma nova etapa. Ele te capacita para levantar outros, porque quem já foi curado pela presença dele se torna instrumento de cura na vida de alguém. Aquela dor que um dia te fez chorar se transforma em sensibilidade, e o que antes era ferida agora é testemunho. O Espírito Santo usa as marcas do teu passado como pontes para alcançar corações que ainda estão feridos. Ele te faz enxergar o propósito escondido no sofrimento. Você começa a compreender que não passou por tudo aquilo por acaso. Cada lágrima, cada perda, cada noite longa, tudo foi matéria-prima para o Espírito Santo formar em você uma força que não depende de circunstâncias. Você sobreviveu não apenas para continuar, mas para consolar. E é aí que o Espírito Santo começa a te dar palavras que tocam, gestos que curam, uma empatia que não se aprende, se vive. As pessoas ao seu redor percebem algo diferente em você, uma paz que não se explica, mas se sente. É o reflexo da presença dele em quem já foi transformado no secreto. Nada do que você viveu foi desperdiçado. Ele transforma dor em propósito, deserto em escola e lágrimas em sabedoria. E a cada dia, o Espírito Santo te mostra que ser fortalecido por dentro vale mais do que ter tudo resolvido por fora. Mas o que acontece depois que o Espírito Santo te levanta e começa a te usar é algo que poucos compreendem e muitos confundem com retrocesso. Quando o Espírito Santo começa a te usar, novas provas aparecem. Não porque Deus quer te punir, mas porque Ele quer consolidar o que te ensinou. A fé que não é testada não amadurece, e o Espírito sabe disso. Por isso, depois de um tempo de paz, Ele permite pequenos ventos novamente, não para te derrubar, mas para te firmar. É nesse ponto que muitos se assustam e pensam: de novo, Senhor. Mas o Espírito sussurra: não é de novo, é mais profundo. Ele quer te mostrar que agora você não reage mais como antes, que a dor já não te paralisa, que a espera não te desespera e que o medo já não te domina. Isso é sinal de crescimento espiritual. O Espírito Santo quer que você perceba o quanto já mudou. Ele te coloca diante de situações parecidas, não para te machucar, mas para te provar que você já é outro. E é nesse ponto que nasce uma nova confiança. A fé madura, a fé silenciosa, a fé que não precisa ver para seguir. É o Espírito Santo consolidando tudo o que te ensinou no vale, agora em plena luz. Ele te faz andar em meio a desafios com o coração tranquilo, porque você sabe quem te guia. Mas ele também começa a te preparar para algo ainda maior. E esse maior nem sempre tem a ver com palco, reconhecimento ou aplausos. Às vezes, é apenas um novo nível de intimidade com Deus. E é ali que o Espírito Santo revela o verdadeiro segredo de permanecer de pé, mesmo quando o mundo desaba. Você já imaginou como o Espírito Santo te prepara para enfrentar o futuro sem medo? Quando o Espírito Santo te prepara para o futuro, ele começa primeiro refinando tua sensibilidade. Você passa a perceber o que antes ignorava. Sinais, direções, intuições que antes pareciam confusas, agora ganham sentido. Ele te ensina a caminhar não pela lógica, mas pela paz. E essa paz se torna teu novo GPS espiritual. Onde há inquietação, ele te diz: não vá. Onde há paz, ele te sussurra: é aqui. O Espírito Santo te torna mais seletivo com o que ouve, com quem anda e com o que aceita. Porque ele sabe que a partir desse ponto, nem tudo o que é bom é de Deus, e nem todo o caminho fácil é o certo. Por isso, ele começa a te ensinar discernimento. Você passa a entender que espiritualidade não é emoção, é direção. Ele não quer apenas te consolar, quer te guiar. É nesse processo que o Espírito Santo também começa a te dar uma visão de futuro. Ele te mostra pequenos lampejos do que virá,
te faz sonhar novamente, reacende tua criatividade, te inspira com ideias e planos que antes pareciam perdidos. É o Espírito te lembrando de que ainda há promessas vivas sobre você. Mas junto com essa revelação vem também a necessidade de preparo. Ele não entrega o novo a um coração cansado. Por isso, o Espírito Santo começa a organizar o teu interior, a ajustar teus valores, a limpar teus motivos, a realinhar teus desejos ao propósito de Deus. Ele quer que você esteja pronto para sustentar o que vai receber. E é justamente nesse ponto, quando tudo começa a se alinhar, que ele faz algo surpreendente. O Espírito Santo te coloca diante de desafios que revelam a força que ele construiu dentro de você. Esses novos desafios não vêm para te enfraquecer, mas para manifestar o poder de Deus em ti. O Espírito Santo não quer que você apenas sobreviva, ele quer que você testemunhe. Que as pessoas olhem para a tua história e vejam que o que te sustentou não foi sorte nem força, mas presença. Ele quer que o mundo perceba que há algo em você que não pode ser explicado, apenas sentido. E é aqui que o Espírito começa a agir também em tua voz. Ele te faz falar com sabedoria em momentos certos, agir com mansidão diante da injustiça e permanecer firme diante da dúvida. Você se torna um reflexo vivo da paciência e da esperança que vem do alto. É ele, silenciosamente, te transformando em exemplo de fé. Mesmo que as circunstâncias não mudem de imediato, você muda, e isso é o verdadeiro milagre. O Espírito Santo não prometeu tirar o peso da cruz. Ele prometeu te dar força para carregá-la com dignidade. E quando essa força nasce dentro de ti, o impossível começa a perder o poder. Talvez agora você esteja exatamente nesse ponto. Cansado, mas ainda de pé. Ferido, mas com fé. E é nesse lugar que o Espírito mais trabalha, porque ele sabe que quando você pensa em desistir, está mais perto da vitória do que imagina. Se essa mensagem tocou seu coração, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações, porque ainda há muito que o Espírito Santo quer te ensinar nos próximos vídeos. Depois de te fortalecer, o Espírito Santo começa a trabalhar na tua confiança constante. Ele quer te ensinar a permanecer firme, mesmo quando nada parece acontecer. Porque a fé verdadeira não se mede quando tudo dá certo, mas quando tudo silencia. É nesse silêncio que ele constrói uma base inabalável dentro de você. Uma fé que não depende de sentir, mas de saber. O Espírito Santo te leva a um nível onde as orações deixam de ser pedidos e se tornam conversas. Você para de perguntar por quê e começa a dizer para quê. Essa simples mudança revela maturidade espiritual. Você entende que tudo o que vem das mãos de Deus, mesmo o que dói, vem com propósito. E é aí que nasce a verdadeira confiança. Ele te mostra que a fé não é uma emoção forte, mas uma decisão diária. E mesmo nos dias em que parece não haver resposta, o Espírito te lembra: eu ainda estou aqui. Essas palavras silenciosas sustentam tua alma quando o mundo ao redor te convida a desistir. É o consolo invisível, o abraço que só quem já provou da presença dele entende. E quanto mais você confia, mais o Espírito Santo amplia tua visão. Ele te faz enxergar a beleza escondida nos processos e te ensina que cada atraso é, na verdade, uma forma de proteção. Nada é por acaso quando o Espírito está no comando. Mas há algo ainda mais belo que ele faz nessa fase. O Espírito Santo começa a transformar teu coração cansado em um coração compassivo. Quando o Espírito Santo suaviza teu coração, ele te torna mais sensível à dor dos outros. Aquilo que antes te irritava, agora desperta compaixão. O sofrimento alheio deixa de ser incômodo e passa a ser um chamado. Ele começa a usar tua história como um canal de consolo, e cada vez que você abraça alguém em dor, é o próprio Espírito abraçando através de ti. Você se torna um espelho do amor de Deus. Não um amor idealizado, mas um amor real, aquele que compreende, que acolhe, que não julga.
O Espírito Santo trabalha profundamente para que teu coração não endureça com as feridas da vida. Ele te mostra que a maior vitória não é ter razão, mas conseguir permanecer amando mesmo depois de ter sido ferido. E essa compaixão começa a gerar propósito. De repente, você entende que sua dor não te quebrou, te preparou, que o deserto não te puniu, te ensinou, que o tempo de silêncio não te atrasou, te amadureceu. O Espírito Santo te mostra que, às vezes, a maior missão vem disfarçada de sofrimento, e quando essa verdade se revela, nasce dentro de você uma gratidão diferente. Você não agradece apenas pelas bênçãos, mas também pelas batalhas, porque agora entende que ambas te aproximaram de Deus. O Espírito Santo te faz ver que até o que doeu serviu. Mas há um último movimento, o mais delicado e poderoso de todos. Aquele que o Espírito Santo faz quando a tua alma, enfim, aprende a descansar completamente nele. Quando o Espírito Santo percebe que teu coração finalmente se rendeu, ele te leva à plenitude da presença. É um lugar onde as preocupações perdem o peso e as respostas já não são tão urgentes. É ali que você entende, de forma viva, que o controle nunca foi seu e que isso é libertador. O Espírito te ensina a confiar sem precisar entender, e essa entrega total se torna teu maior descanso. Nesse ponto, ele começa a te ensinar algo silencioso, mais profundo, a viver um dia de cada vez. Você deixa de carregar o peso do futuro e passa a viver o agora com leveza. O Espírito Santo te mostra que a graça não vem em grandes doses, mas na medida exata para o dia presente. E isso muda tudo. O medo do amanhã perde força quando você percebe que o Espírito já está lá, antes mesmo de você chegar. A presença dele se torna teu lar. Você começa a buscar menos o milagre e mais o encontro, menos as bênçãos e mais o relacionamento. E quanto mais você o conhece, mais descobre que ele é suficiente. O Espírito Santo passa a ser tua segurança, tua voz calma, teu refúgio nos dias de dúvida. É nessa fase que você entende que não precisa mais provar nada a ninguém. O Espírito te ensina a caminhar com paz, sem pressa, sem comparação, sem medo. Ele transforma teu coração em um lugar habitável para a presença de Deus. E isso é mais precioso do que qualquer conquista. Mas o que o Espírito Santo faz depois que você chega a esse ponto de entrega é algo sutil. E é aí que ele revela o verdadeiro propósito por trás de tudo que você viveu. Quando você chega ao fim de todas as suas forças e ainda assim escolhe permanecer, o Espírito Santo te revela o porquê de tudo. Ele te faz ver que cada queda foi necessária para te ensinar humildade, cada perda para te ensinar desapego, cada espera para te ensinar fé. E nesse instante, você entende, ele nunca quis te punir, ele sempre quis te preparar. O Espírito Santo te faz enxergar que o verdadeiro milagre não é ter uma vida sem dor, mas ter um coração que continua amando mesmo depois de tudo. Ele te moldou para que você fosse alguém capaz de suportar, de consolar e de iluminar. E isso é o que ele faz quando você está prestes a desistir. Ele te transforma na própria resposta das orações que um dia você fez. Agora, a tua fé já não depende de circunstâncias, mas de presença. Você não busca mais sinais, porque aprendeu a reconhecer a voz dele no silêncio. Você entende que, se o Espírito Santo habita em ti, nada está realmente perdido. Há sempre algo sendo construído, mesmo quando tudo parece parado. E é aí que você descobre o segredo que sustenta os que permanecem. O Espírito Santo nunca trabalha para te impressionar. Ele trabalha para te transformar. É um processo lento, mas eterno. E todo aquele que decide confiar até o fim, experimenta o impossível se tornando real. Então, se este vídeo falou com você, respire fundo e diga nos comentários: Espírito Santo, eu não vou desistir, porque é exatamente nesse ponto que ele começa a agir com mais poder.